Bom, a escalação muito provável é que realmente o Brasil venha sem Vinícius Júnior, né, com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre, Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison como camisa 9, que, como bem o Elias falou, no Tottenham ainda não estreou assim o que pode. Talvez ali porque o time não dê essa liga, porque tem o Son, tem o Harry Kane também, ele cai mais pelo lado do som, enfim, é papo para outra live, mas ele foi muito bem na seleção, ele conquistou essa vaga de camisa 9. Agora, Elias, me responda essa pergunta que tem sido a pergunta do milhão. Como é que você deixa Vinícius Júnior, que acabou de resolver um título de Champions League, que joga no maior clube do mundo, que joga no melhor time do mundo atualmente, que é, ao lado de Benzema, a grande liderança técnica ali, né? Liderança, eu digo, de jogador mais importante. A gente sabe que tem o Modric, o Kroos, enfim, tantos outros. Mas é um cara decisivo ali ao lado de Benzema. Você concorda com o Vinícius Júnior ser banco desse time do Brasil? Não concordo. Inclusive, eu não sou muito favorável a essas premiações individuais assim, de temporada, mas o melhor brasileiro, né? Última bola de ouro. Inclusive, muito abaixo do que deveria estar. Mas é por isso que eu sou contra. É muito subjetivo o prêmio. Então, mas falando do que interessa, eu não deixaria no banco. Eu acho que, por mais. Eu acho que Paquetá agrega muito à seleção. Eu acho que, assim como que foi sobre Richarlison, se encaixa muito nele. Acho que ele é um cara que, para mim, dificilmente ele vai conseguir se destacar em uma grande liga europeia. Acho que, não sei, tem algumas questões nele assim que impedem ele de conseguir mostrar seu futebol. Acho que ele conseguiu mostrar no Lyon. A liga francesa é um nível um pouco mais de nível técnico, até nível físico, um pouco mais baixo do que o italiano e o inglês. Mas na seleção ele consegue mostrar seu futebol. Mas eu não deixaria Vinícius no banco para Paquetá se titular, por exemplo. Eu acho que, eu colocaria Neymar pelo meio, flutuando, com liberdade de cair pelos dois lados, com liberdade de circular por aquela intermediária do campo, né, para colocar Vinícius Júnior. Eu acho que, você tira Neymar de uma posição onde ele é nota 10 e colocar em uma posição onde ele é 9,5, eu acho que é algo justo para você conseguir encaixar Vinícius Júnior. Porque, para mim, é um jogador que merece todo o destaque que me entenda. É um cara que ouviu muita coisa desde que ele esteve no Flamengo e tá conseguindo dar a volta por cima aí conseguindo mostrar seu futebol. Foi decisivo no título da Champions do Real Madrid, continua sendo decisivo pro Real Madrid, continua sendo importante, na temporada da equipe que talvez viva com a maior pressão no mundo, né? O Real Madrid é surreal o nível de pressão, não só de torcida, mas também internamente. Ele consegue lidar bem com isso, mostra seu futebol. Então acho que caberia um Neymar centralizado para botar Vinícius Júnior pela esquerda, e aí até segurando um pouco mais Fred, assim, colocando ele mais alinhado com o Casemiro, para dar mais liberdade para esse trio assim, né, cara? Rafinha, Neymar e Vinícius Júnior. Deixa eu só falar um pouco aqui, se eu complementar rapidinho, Gabriel, o que Elias falou, porque eu falei de Vinícius Júnior como herói improvável, né? Não no sentido de deficiência técnica, mas por conta da trajetória, como o Elias bem falou. Desde o Flamengo, desde o surgimento dele no Flamengo, ele surgiu como jogador meio ridicularizado até pela própria torcida do Flamengo, O chamado de Neguebinha, Neguebinha, né? né? Neguebinha, comparado com o Negueba, assim, era um cara que a gente via que, sendo lapidado e treinando alguns fundamentos, tinha um futuro muito grande. E Vinícius Júnior tem o quê? 21 anos hoje. E já decidiu Champions League e já foi o brasileiro mais bem colocado aí na eleição da Bola de Ouro, embora Elias ache que seja uma coisa subjetiva, eu concorde também, mas acho que não é uma coisa, não é um prêmio a ser descartado, né? Para um cara que veio de uma trajetória tratado de maneira tão pejorativa, tão minimizado, enquanto jogador, enquanto jogador de qualidade que ele é, né? Enquanto jogador de
de muitos recursos de drible, embora, repito, ele tem algumas deficiências ainda na finalização e etc. E isso ainda pode ser corrigido. Mas é um cara que, quando eu falo de herói improvável, não é diminuindo a qualidade dele técnica, mas por conta dessa trajetória aí dele, né, até hoje, que muita gente trata como surpresa, né? Essa chegada dele ao maior clube do mundo, decidindo a Champions League e sendo um dos melhores jogadores do mundo, né? Eu concordo com vocês, é uma trajetória assim de muitos obstáculos, muitas críticas, né, que ele enfrentou. Não é fácil, né, você sair do futebol brasileiro já como uma grande promessa e ir para o Real Madrid, que é o maior campeão europeu e tudo mais. E acho que ainda assim muitos brasileiros têm essa resistência com ele, mas ele vem jogando muito bem, crescendo cada vez mais, é um jogador promissor e vai sim se mostrar isso, né? Neymar está mais próximo de parar, então o Vinícius Júnior pode ali se transformar na cara da seleção, isso é fato. E ele tem agora na Copa do Mundo a chance disso. O que Elias falou, eu concordo muito também. Eu acho que Neymar hoje, ele rende mais. Assim, ele vai jogar solto, né? Ele não precisa ter ali uma questão mais tática de voltar e defender e tudo mais. Ele vai flutuar ali por todos os lados. Mas hoje ele é mais um camisa 10, de fato, clássico. Eu acho que hoje ali ao lado de Messi, ele faz essa função muito bem de organizar o jogo, né? de centralizar, aproveitar as descidas rápidas do próprio Mbappé, por exemplo, no Paris Saint-Germain. Então, eu acho que sim, eu vejo o Neymar hoje jogando mais centralizado do que na ponta. Só que é difícil para a Tite também tirar um cara como o Paquetá, que realmente tem esse funcionamento do esquema, assim como o Fred. É complicado. Mas eu acho que aí é um problema dele que ele vai ter que resolver, porque é realmente difícil hoje você deixar um cara como Vinícius Júnior no banco. Talvez jogar o Paquetá para a direita, né, e tirar o Rafinha, que perdeu espaço no Barcelona, de chave, é uma possibilidade. O Paquetá já jogou ali também caindo pela ponta direita. E aí Neymar e Vinícius se entenderem de alguma maneira nesse centro e lado esquerdo é uma outra possibilidade também. Mas falando em herói improvável, eu vou ler um comentário aqui de um dos nossos inscritos, né, do canal, que é o Robson. Ele pergunta, e eu direciono essa pergunta aqui ao Rafael, que ele nem pergunta, ele faz uma afirmação que eu concordo desde já, que é um moleque que tem estrela. Ele diz que torce para que Rodrigo entre, né, nesse time também, porque além de ser muito bom jogador, ele também tem muita estrela, e isso a gente viu na Champions League, por exemplo. É um moleque que não treme. Eu não vou saber aqui a idade dele direito, mas se tiver, tem 20, 21 anos no máximo. Já joga no Real Madrid também, com a lesão de Benzema, como bem aqui os nossos amigos falaram, o próprio Leonardo Fernandes também falou. Ele vem jogando como uma espécie de falso 9, já jogou também como 10 ali, um segundo atacante. É um cara que vem pedindo passagem também e tem muita estrela, né Rafael? De fato, o Rodrigo é iluminado, né? O raio, ele simplesmente, quando o Real Madrid estava sucumbindo no Bernabéu para o Chelsea, depois do primeiro jogo ter sido o espetáculo do Benzema, o Rodrigo entrou num passe maravilhoso do Modric, ele fez o gol que levou para a prorrogação, e aí o Real Madrid chegou mais inteiro em casa e tal. E depois, no apagar das luzes contra o City, fez aqueles 2 gols mágicos, né. Então é um cara que, quando apertar, se o Brasil tomou um gol, tá em cima, martelando, mas o gol de empate não vem, é um cara que Tite pode falar: "Garoto, vem aqui, decide ali pra gente, porque se sobrar a bola para ele, ele vai guardar". Realmente muito iluminado. E a temporada, esse início de temporada dele tá sendo sensacional, jogando com Benzema e sem Benzema. O Rodrigo também, que saiu muito novo, né, do Santos, foi ao Real Madrid, também começou ali um pouco mais contestado, mas depois conquistou esse espaço. Mas falando em fazer a posição de 9 ali, eu quero perguntar aos amigos, e aqui também o pessoal vem comentando bastante sobre quem vai ser o camisa 9 da seleção.
Temos Richarlison, que foi muito bem nos amistosos, muito bem mesmo, guardou os golzinhos dele ali, faz a função, o trabalho sujo ali também de marcar em cima, de marcar aquela saída de bola. Temos o Gabriel Jesus, muito contestado e ainda deve estar fresco na mente do brasileiro. Foi o camisa 9 que não fez gol na Copa do Mundo em 2018, jogou de auxiliar de lateral, enfim, foram muitas críticas que ele recebeu. Foi bem no Manchester City e agora num novo desafio no jovem time do Arsenal, é o camisa 9, vem de uma seca de gols, mas na minha opinião vem jogando muito bem nessa função de camisa 9. E temos também o Pedro, que esse aqui já é mais conhecido dos telespectadores que assistem o futebol nacional. Então, ele vem jogando muito bem no time do Flamengo, conquistou essa vaga. Daqui a pouco a gente vai falar do Gabigol, né, na nossa tier list. Fique ligado aí que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os principais jogadores que não foram convocados. Mas aí o Pedro meio que toma essa vaga, né? Toma essa vaga que poderia ter sido do próprio Gabigol. E aí, eu vou começar com o Matheus. Quem é o camisa 9 da seleção? E por quê? Rapaz, eu iria mais de Gabriel Jesus. Por conta do momento que ele vem vivendo no Arsenal. Momento iluminado, inclusive. Fazendo um gol, dando assistência. E assistências bonitas, com dribles, com recursos técnicos variados. Eu falei Gabigol, eu acho que eu viajei aqui, enfim. Tô maluco da cabeça. Mas eu iria de Gabriel Jesus. Que você falou de Gabigol aí, veio o Gabigol na minha mente, eu misturei a porra toda. Mas eu iria de Gabriel Jesus, sobretudo por Richarlison não ser um titular. Tottenham é indiscutível, embora a gente saiba da qualidade dele. E eu iria de Gabriel Jesus, que tem números muito bons no Arsenal, que é a sensação, a grande sensação da Premier League no momento, né? E ele falou também, um pouco depois da chegada do Arsenal, falou que não estava muito satisfeito com o posicionamento que Guardiola vinha dando a ele no Manchester City. Isso, querendo ou não, influencia no dia a dia, né? Na mecânica das jogadas dele, na seleção ou em qualquer outro lugar que ele jogue. Eu acho que agora, com as atuações dele no Arsenal, eu acho que a gente poderia dar esse voto de confiança para Gabriel Jesus, que realmente não foi nada bem na Copa de 2018, né? Mas, enfim, acho que agora ele vem uma boa fase. Titular do Arsenal, que é o líder da Premier League. Acho que deveria ser ele, não sei se vocês concordam comigo, mas, enfim, né? É o que eu acho. Elias? Eu acho que ao lado de Richarlison tem a simpatia do torcedor e contra Jesus tem a antipatia do torcedor. Eu acho que o torcedor fica muito preso à questão do gol, da bola na rede, do que a contribuição em si. Eu acho que Jesus não fez uma Copa de 2018 boa, mas não fez uma Copa de 2018 terrível, digamos assim. E eu acho que desde que o cara contribua, eu acho que o gol acaba se tornando um secundário, porque se você pegar o que é Jesus no Arsenal hoje, ele não está entre os artilheiros do campeonato, mas ele está entre os 3 jogadores com mais participação direta em gol mais assistência. Então ele consegue contribuir bastante. Nos últimos jogos, inclusive, que até tá alguns jogos sem marcar, né? Não sei se são 4 jogos e tal, mas ele vem conseguindo contribuir com assistência, conseguindo contribuir com a equipe. Se você que a gente fica muito olhando para nossas últimas conquistas de Ronaldo, artilheiro em 2002, Romário não foi artilheiro em 94, mas foi, acho que, vice-artilheiro, foi terceiro colocado na artilharia. Mas se você pega, por exemplo, os títulos da França, a França teve camisas novas que não marcaram gols nos 2 títulos, né, em 98 e 2018. Giroud não fez gol em 2018. 7 jogos como titular e não fez gol. Eu acho que desde que ele consiga contribuir de alguma forma, não fez nem que gol, seja. Não fez gol, mas ajustou o time da França, né? Que não começa bem a competição e depois que ele entra, o time cresce. Ele consegue abrir espaço para Mbappé, consegue abrir espaço para Griezmann e tal. Se o cara conseguir abrir espaço para Neymar cortar por meio, para Vinícius não cortar por meio, para Rafinha cortar por meio, para entrar no facão e tal, já é alguma coisa. Se ele der assistência, é bom também. Eu acho que
pelo que vimos na seleção nos últimos jogos, eu acho que é justo que Richarlison comece como titular, né? Pelo que ele vem mostrando pela seleção. Mas pela temporada que vem fazendo, inclusive sobre muitas dúvidas, que muita gente duvidou que ele largou uma extensão de pé pro Arsenal, mas se ganhava estava sempre disputando o título da Premier League, ele vai pro Arsenal, em tese um passo atrás, mas ele mostra que com mais protagonismo ele consegue se mostrar mais, né? Então eu espero que Tite tem isso bom, né? Ele não leva muito em consideração o que o torcedor acha, ele é muito justo em relação a isso. Ele às vezes pode até parecer um pouco teimoso, assim, mas ele é muito mais justo em relação ao que o campo mostra, ou as opiniões dele, do que ao que a torcida fala. Então, eu acho que Jesus pede passagem e é um momento que Richarlison pode abrir uma brecha e Jesus está à disposição, porque ele está vivendo o melhor momento da carreira dele. E é bem isso que Elias falou. Acho que a gente vive o fantasma, né? Um fantasma de ter tido uma geração que iniciou ali com Careca e depois veio com Romário e Ronaldo, né? Entre 90 e 2006. São 16 anos aí com atacantes de primeira linha do futebol mundial. E a gente ainda não... Acho que o brasileiro não conseguiu se acostumar ainda com a presença de jogadores que não estão na primeira prateleira, né? A gente teve em 2010 Luiz Fabiano, que era um bom atacante, mas não estava no nível dos caras de Ronaldo, de Romário, obviamente. 2014, Fred fez aquela Copa que ele foi muito sacrificado. Eu fiz uma brincadeira aqui que Fred e Copa não combina, mas eu sempre achei Fred um bom jogador e ele acabou sendo pego para Cristo ali numa seleção que era muito bagunçada. E 2018 também, Gabriel Jesus não fez nenhum gol e acabou sendo demonizado também, sendo que o Brasil não fez uma Copa em 2018, né? Foi eliminado por circunstâncias do futebol. Fez um segundo tempo muito bom contra a Bélgica, não fez gol. O Courtois pegou até vento. Gabriel Jesus sofreu um pênalti também, que até hoje é muito controverso. Enfim, o Brasil não fez uma Copa em 2018, mas as pessoas querem sempre apontar culpados. E a gente ainda vive muito com essa fantasma, né, dos centroavantes, world class, Romário e Ronaldo e Careca ali um pouco abaixo, mas ainda acima desses últimos centroavantes que a gente teve, né? Para mim o pênalti do Gabriel Jesus não foi nada controverso, foi claríssimo. Mas sim, Rafa, então acompanhando os amigos aqui, o brasileiro precisa aceitar Jesus? Qual é a teu camisa 9? Eu acho o Gabriel Jesus melhor que o Richarlison tecnicamente, tá melhor na temporada, mas o Richarlison é aquele tipo de jogador que na seleção melhora e na seleção ele mete muito gol. Esse fim de ciclo aí dele foi sensacional, principalmente depois da Olimpíada, que ele realmente ganha a vaga ali e ele faz muito gol. Inclusive é um dos meus palpites para artilheiro da Copa. Se ele conseguir engrenar e a bola chegar nele, ele vai brigar por essa artilharia aí na Copa. O 9 para mim é o Pombo. Na seleção é um jogador que faz muito gol, apesar de achar o Jesus o melhor jogador que Richarlison. Bom, e para a gente fechar esse tema escalação, eu queria fazer essa brincadeira com vocês. Eu vou começar com Elias, que meio que já falou. E aí, na lata, Elias, seus 11 iniciais para enfrentar a Sérvia, o Brasil que estreia na próxima quinta-feira, dia 24, às 4 da tarde. Eu acho que vai um pouco. Eu e Tite mesclados. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Casemiro, Fred e Neymar. Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Eu falo misturado com o Tite, porque eu acho que talvez eu fosse com o Militão à direita e tal, mas acho que a Copa são 7 jogos, né? Então acho que dá para trocar o pneu com o carro andando e pegar no jeito ao longo da competição. Mas para mim, os dois titulares para de hoje a 8, né, dia 24, seriam esses. Ele não pode demorar, né? Como demorou em 2018, que como dizem as gírias do futebol, o campo gritava e ele não quis ouvir. Mas e aí, Matheus?
teu time para a estreia contra a Sérvia, dia 24? Assim, só para a gente entender aqui quais são os parâmetros. É o time que eu acho, que eu Não, é tenho o como seu ideal time, ou o que eu acho? o seu Meu, time, que então vamos você lá. escalaria. O que eu escalaria? Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. No ataque eu colocaria Antony, Gabriel Jesus e Neymar. Não seguiria o que Elias falou de botar Neymar ali no meio, para botar Vinícius Júnior. Por enquanto, eu acho que para a estreia seria esse time aí o mais bacana. Eu gosto mais de, inclusive, uma coisa que a gente não comentou muito, eu gosto mais de Antony do que Rafinha. Antony que vem jogando muito bem também no Manchester United, chega num clube grande ali, né? O Ajax também é grande, mas hoje de relevância, apesar do Manchester não ganhar títulos, ainda assim de relevância maior, e ele chega, veste a camisa com muita personalidade, e hoje sim está numa melhor fase do que Rafinha, mas Tite tem as suas convicções, tem a questão de ser ali um time que já vinha jogando, e Rafinha, assim como o Richarlison, né, que Rafa bem falou, foi outro que vestiu a camisa da seleção e jogou. Ele não sentiu assim, momento algum. Estreia, mete gol, dá assistência, enfim. Rafa, seus 11 iniciais para enfrentar a Sérvia do quinta que vem. Meu time titular seria basicamente o que Elias falou. Só colocaria o Bruno Guimarães no lugar do Fred, mas aí também tanto faz. Para estreia, poderia ser o Fred também, mas eu iria de Bruno Guimarães. Entendo o Paquetá titular porque ele faz o jogo sujo para Neymar se resguardar para a parte ofensiva, mas eu colocaria o Vinícius Júnior no lugar do Paquetá. Bom, tá aí, são muitas as opções que Tite tem, né? A gente vai falar muito sobre isso ao longo de todo esse período, até a estreia do Brasil que acontece na próxima quinta-feira. Tá chegando. O Brasil que vem, que já iniciou a sua preparação, lembrando que por conta, né, da Copa do Mundo ser em novembro, dezembro, pela primeira vez, por uma questão política da FIFA, não era para ser nem no Catar, né? Tem uma equipe que fica encarregada de entregar à FIFA alguns documentos mostrando, ó, esse local aqui está apto para receber uma Copa do Mundo, esse aqui não. A FIFA simplesmente rasgou esses documentos que apontavam a Inglaterra, se não me falha, os Estados Unidos, se não me falha a memória, como a sede, né, de 2022. A FIFA jogou esses papéis para cima, simplesmente vai ser no Catar. E aí, por que será? Por que será? Fica a pergunta. Ô, Gabriel, você não vai falar como vai ser a sua escalação, não, querido? Vocês querem a minha escalação também? Mas eu acho que vai se entrar aqui no clima da Eu Copa. achei que eu ia ficar fora dessa. Não, mas eu vou aqui propor, e eu acho que todo mundo, obviamente, vai aceitar essa minha proposta, que para entrar no clima da Copa, você deveria aí anunciar a sua escalação imitando Galvão Bueno, que quem não sabe, pô, querido, ele tem uma qualidade muito grande de imitar alguns personagens aqui da nossa cultura brasileira, e durante esse mês aí eu vou constranger ele durante várias lives para ele imitar. Hoje teria Galvão, e para a próxima live Tiririca, mas vai com a voz de Galvão aí. Deixa eu falar, Galvão, que testou positivo para Covid, né? Já se recuperou, já teve alta, falta aí o teste dá negativo para ele rumar ao Catar para narrar o Brasil, né? Quem sabe pela última vez, que ele promete desde 2010 encerrar e até hoje ele não cumpriu, né, com sua palavra. Ele fica rezando com o Hexa toda a Copa para se aposentar em alta, assim, mas o tempo vai passando, o Hexa não vem vindo, ele, não, essa vai ser minha última Copa. Dá pena, desde 2010 que ele anunciou, ele estava, coitado, crente que em 2014 o Brasil seria campeão, né, em casa,
para quebrar com o fantasma de 50, acho que piorou o fantasma aumentou 7 vezes. 7 vezes o fantasma aumentou. Mas a minha escalação, amiga, é a seguinte. É no gol, Alisson. Aí, direita, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandre. Casemiro, Fred, por enquanto, pelo menos. Neymar, Vini Júnior, Antony e Richarlison. Por que Richarlison? Porque tem que ser atacante que começa com R. Igual Ronaldo e Romário. Essa é a minha escalação, a escalação do Galvão. E agora vamos mudar aqui, vamos mudar. Acho que na moral, Se aqui, tirou aumenta, a querido. linha da direita, tinha que manter Richarlison no meio para manter o R. É verdade. Rafinha, Richarlison. Aí pronto. Realmente, querido, se você ficar desempregado, já pode fazer um bico de imitador de Galvão Bueno, né? Agora que ele tá parando, vai que alguém quer aí que já manda o currículo lá pro Projac, ou seja lá qual seja o nome do local que recebe os currículos. Alô? Aí, pessoal da Globo, manda aí pra gente aí no chat aí o e-mail. Ó, fechamos então o tema convocação e escalação, ok?